Para mim não faz muito sentido. Eu sou de humanas. E na videoaula de hoje vamos falar sobre o dia de hoje, dia 29 de fevereiro. Bom, pelo menos dia de hoje que eu vou publicar o vídeo, né? Se você está assistindo esse outro dia, espera daqui a 4 anos, porque 29 de fevereiro é parte do ano bissexto, né? Acontece só uma vez a cada 4 anos. Mas de onde foi que isso surgiu? Bom, a ideia do ano bissexto e esse dia a mais no mês de fevereiro surgiu entre os romanos, que criaram a base do nosso calendário, o calendário gregoriano ou calendário cristão. Mas vamos entender como que foi essa construção, porque o calendário não nasceu pronto, tá? Bom, os calendários mais antigos que a gente tem são os calendários lunares, não calendários lunisolares ou calendários solares, né? Bom, qual a diferença entre um calendário lunar ou um calendário solar ou lunisolar? É que o calendário lunar, ele conta a progressão do tempo a partir dos ciclos da Lua em torno da Terra. O calendário solar, ele conta o ciclo fechado a partir da volta da Terra em torno do Sol. Como eu disse, o nosso é lunisolar, que a divisão desse ciclo em torno do Sol se dá a partir dos ciclos da Lua. Mas, os calendários mais antigos que a gente tem de registro aí são, na sua maior parte, lunares. Por quê? Porque é muito mais fácil você conseguir perceber as mudanças nas fases da Lua do que o ciclo da Terra em torno do Sol, né? Porque aí você vai ter que calcular o solstício, o equinócio, né? Qual que é o dia que o dia é mais longo, a noite mais curta, qual que é o dia que o dia é mais curto, a noite mais longa, quais são os dias que o dia e a noite têm o mesmo tamanho. Então, essa pequena variação aí de dia a dia precisa de um cálculo um pouco mais preciso. Bom, o primeiro calendário romano, então, como eu disse, é um calendário lunar, que se baseia, portanto, nos ciclos da Lua. Trouxe minha anotaçãozinha aqui, porque hoje eu vou trabalhar com bastante número e sem elas eu não vou conseguir acompanhar. Vamos lá. Um ciclo lunar tem aí 29,5 dias. Tem um meio dia aí no meio do processo. Pois é, então essa ideia de um meio dia vai ser um problema de cálculo. Então, o primeiro calendário romano, ele ia ter meses ali que iam ter 29, outros meses com 30 dias. E era um calendário de apenas 10 meses, né? Bom, tanto que o último mês do nosso calendário é o mês de dezembro, né? Você pode inclusive pegar pelos nomes, né? Antes de dezembro, de 10, né? Vem mês de novembro, antes do mês de outubro, antes do mês de setembro, né? Os outros meses têm nome, pois é. Mas o calendário romano começava no mês de março, né? O mês dedicado ao deus Marte, deus da guerra, né? De quem Rômulo e Rêmulo, inclusive, os fundadores de Roma, descendiam, né? Bom, então, esse calendário de 10 meses, com um período aí de cada mês de 29 a 30 dias, você pode perceber que não vai fechar um ano, né? Pois é, esse primeiro calendário lunar, ele tinha 304 dias. Bom, 304 dias? Mas o ano não tem 365? Pois é, os romanos eles não contavam no inverno no calendário deles. Por quê? Porque o calendário aparentemente tinha uma função bastante civil, né? Ou seja, ele estava ali para organizar a vida regular das pessoas, né? A vida cotidiana das pessoas. E no inverno o pessoal estava meio que trancado dentro de casa, sem botar muito a cara na rua, nem sequer para comprar alguma coisa, se fazia estoques antes, porque, vamos imaginar, estamos falando Itália, né? Itália ali bem ao norte, né? Um frio considerável na época do inverno. Então,
nesses 60 e poucos dias aí que a pessoa ficava trancada dentro de casa, né? 61, vamos ser um pouco mais preciso, né? Que a pessoa ficava trancada dentro de casa, isso aí não contava como parte do ano. Bem, vamos lá. Ainda lá, por volta do século IV, século III a.C., é que foram acrescentados esses 2 meses no final, o mês de janeiro e o mês de fevereiro, né? Então, como é que ficou a estrutura do calendário, né? Então, esse calendário tinha 4 meses de 31 dias, 7 meses de 29 dias, né? E fevereiro, né? Lá no final do ano, com 28 dias, que ia completar ali, portanto, 355 dias, né? Dentro de 12 ciclos lunares. Bom, 355 dias, ficou um buraco aí, né? Ficou um espaço de 10 dias. Pois é, esse espaço de 10 dias vai ser cobrado. Bom, esses 10 dias que criaram esse buraco aí, obviamente, com o passar do tempo, vai começar a gerar um problema quando você vai falar ali dos solstícios e dos equinócios, né? Então, quanto mais o tempo passava, mais ficava distante a data que começaria o período do plantio, por exemplo, da época que realmente deveria acontecer, ou o período da colheita, ou seja lá o que for. E aí, quem vai solucionar isso vai ser o Júlio César, né, ditador de Roma, né, que vai convocar ali pesquisadores, agora já com uma tecnologia um pouco maior, com várias pesquisas realizadas, e eles vão procurar e vão descobrir, olha, né, o ano solar, né, a contorno da Terra em torno do Sol, tem uma duração aí que é maior, né? Não é o de 365 dias, né? Mas uma duração de 55 dias, desculpa, mas uma duração de 365,25 dias, né? Tem um quarto de dia aí, né? Tem umas 6 horas, né, de diferença aí nesse contorno que a Terra dá em torno do Sol, né? Bom, então como é que a gente soluciona isso? Aí, né, se construiu esse calendário lunisolar que estava dividido com 6 meses de 31 dias, 5 meses de 30 dias, né, e um dia extra, fevereiro com 29, né, então retorno, 6 meses com 31 dias, 5 meses com 30 dias, fevereiro com 29 e um dia a mais a cada 4 anos, né? Que aí, né, cria-se o ano bissexto, então a partir do chamado calendário juliano, né? Juliano por causa de Júlio César, né? Onde, né, vai ter essa nova estrutura, né, com o ano bissexto para poder compensar esse um quarto de dia, né, que vai ser o lapso de tempo, né, para que se complete o ciclo completo em torno do Sol. Bom, graças então à construção desse novo calendário, né, decidiu-se, após a morte de César, atribuir a ele, né, um mês para celebrar. Então, um mês que era chamado de Quintius, né, passou a ser chamado do mês de Julius, né, ou o mês de julho, né, que a gente tem em português, né, falando, né? Quem é que fez isso? O sobrinho neto de Júlio César, Otávio Augusto, que para não deixar para trás falou, não, peraí, já que o meu tio-avô Júlio, né, vai ter o seu mês em sua homenagem, também vamos criar para Otávio Augusto, né, que foi o mês de agosto. Bom, mas o mês de julho era um mês de 31 dias. O mês de agosto, que era o mês de sextilis, era um mês de 30 dias. Pô, mas o mês de Júlio César tem mais dias que o mês de Augusto? Vamos colocar um dia a mais? Vamos colocar um dia a mais. Então, julho e agosto, né, passaram a ser 2 meses com 31. Pô, mas colocou um dia a mais, não vai bagunçar? Tira de fevereiro. Ele já tinha menos dias mesmo, né? Então tira de fevereiro, e aí a partir de então fevereiro passou a ter 28 dias, não mais 29, né? Como esse mês de compensação aí entre os outros meses e o fechamento do ciclo. Parece que a coisa estava solucionada, né? Mas não estava não.
Lá no século I a.C., quando se fez esses cálculos, os cálculos não foram tão precisos, né? Então, achava que o ciclo da Terra em torno do Sol era de 365,25 dias, mas não era. Era de 365 dias, 24, 22. Então você entrou num número quebrado aí, com milésimo, né, de valor, né? O cara então gerou um complicador? Pois é, gerou um pequeno complicador aí. Só que é um complicador bastante pequeno e que só vai começar a se perceber isso aí muito tempo depois. Então vai chegar lá no século V, né? Melhor, século XVI, né? Não século XV, né? Lá no século XVI, vamos começar a perceber que, olha, não está fechando mais esse calendário, né? E percebeu isso principalmente por causa do calendário litúrgico, né? Então o calendário litúrgico católico, que tinha como principal festa ali a Páscoa, que tem a data definida a partir de um calendário lunar egípcio, hebreu, né, relacionado à Páscoa, né? Então, peraí, a Páscoa não está coincidindo com o equinócio de primavera, tem um erro aí. Então vai lá o Papa Gregório XIII, né, o Gregório Magno, e convoca pesquisadores, vamos calcular, vamos ver aí qual que é o problema. E descobriram essa proporção, né? Então o ciclo da Terra em torno do Sol é de 365,2422. Não é perfeito, né? 25. Então tem essa falha. Aí então Gregório Magno pega esse cálculo feito e fala, vamos reorganizar então, né? Então primeiro vamos fazer um ajuste no calendário. E qual foi esse ajuste? Primeiro vamos fazer sumir 10 dias ali, né? Então você criou um lapso de tempo ali, onde a partir do dia 5 de outubro de 1582, você tirou um conjunto de dias para conseguir regular esse calendário e o equinócio de primavera cair no seu local certo, né? Então, quem foi dormir no dia 5 de outubro de 1582, acordou no dia seguinte, no dia 14 de outubro de 1582. Então, fez-se sumir esse espaço de tempo aí e precisou regular, né, esse problema aí, né, que deu origem ao nosso calendário, que você deve saber aí, né, que a cada 4 anos você tem um ano bissexto, mas nem sempre, talvez aí você não veja o próximo ano que vai ter essa alteração do cálculo, que é o quê? Qual é o princípio, né? Uma vez a cada 4 anos, você tem um dia a mais em fevereiro, dia 29 de fevereiro. Esse dia onde eu estou postando esse vídeo. A não ser, né, aí vem o ponto para corrigir, a não ser, né, que o último ano de um século, se ele for divisível por 400, né, esse ano não é bissexto, né? Então, já que estamos aí em 2020, vai demorar um pouco para chegar ao final desse século. Então acredito que nem eu, nem você, talvez nem essa plataforma, talvez nem a internet exista no próximo final de século aí, onde vai ser necessário fazer esse cálculo e aí o ano não seria bissexto, né? Percebe então o quanto se organizar dentro do tempo acaba sendo bastante importante para as sociedades humanas, que vão ter que se regular ali, tanto em questões naturais, como por exemplo, né, quando começa e quando termina a primavera, até por questões religiosas, como o caso da Páscoa, que aí tanto intrigou nosso amigo Gregório XIII, o Gregório Magno, que deu essa última formatação ao nosso calendário, chamado de calendário cristão ou calendário gregoriano. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtir, não curtiu, vai lá embaixo, não descurtir. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a prancheta do seu Tony, seu professor Fábio, você, meu nego, você deveria estar estudando.